Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. Eu tenho assim uma grande satisfação de receber hoje aqui a Mara Carvalho. A Mara, nós vamos tratar com ela sobre direitos humanos e a luta pela terra e sobre a formação em direito para militantes sociais do campo. A Mara é membro do coletivo de direitos humanos da Via Campesina e atua também na Comissão Pastoral da Terra. Ela organizou livros sobre as turmas especiais de assentamento da reforma agrária, Pronera, e autora no Direito Achado na Rua. Como vai você, Mara? Tudo bem? Boa tarde, João. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer receber você aqui, Mara. A Mara tem um currículo muito bacana que eu faço questão Igualmente, de ouvir. igualmente. Ela é mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, da UFG, Universidade Federal de Goiás. Ela é graduada em Direito também pela UFG, formada na turma Evandro Lins e Silva, primeira turma de Direito composta por beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares, né, uma parceria do Pronera e a UFG. A Mara integra também a Comissão Acadêmica de Pesquisa sobre Massacres do Campo na Nova República, Crime e Impunidade. Ela assessora a Comissão Pastoral da Terra, como já mencionei, e é do Coletivo de Direitos Humanos da Via Campesina, também, como já mencionei. Ela é membro da Comissão Permanente de Monitoramento e Ações na Implementação das Obrigações Internacionais em Matérias de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos e integra a Secretaria de Assuntos Acadêmicos da Associação, da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, e ela integrou a Secretaria Nacional do Instituto de Pesquisa de Direito e Movimentos Sociais e coordenou o Núcleo de Extensão e Pesquisa de Educação do Campo em Pós-Graduação em Direitos Sociais do Campo, parceria INCRA e UFG, INCRA, CNPq e UFG, e coordenou a parte pedagógica do projeto Residência Agrária Jovem, também numa parceria, agora numa parceria com a Universidade Estadual de Goiás, o Pronera e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso, Mara? Oi, Mara. Isso, bastante coisa. Não, esse SNJ aí seria Secretaria Nacional de Juventude, a época De que juventude, foi isso. parceiro nesse projeto de formação para jovens rurais, né, que foi uma experiência muito interessante, desenvolvida na cidade de Goiás, juntamente com o núcleo Guatá, da UEG, uma experiência bonita também, né? Maravilha. Muito, A muito Mara, a bacana, Mara Júlio. tinha. Super obrigado por trazer. Eu agradeço você, Mara. A Mara tinha pedido para eu resumir o currículo dela, mas eu pensei, eu vou fazer questão de ler tudo, porque é um currículo muito combativo. Ela atua, né, e atuou, né, nessa área que é muito importante. E o nosso tema, né, Mara, ela tá muito, o seu trabalho está muito voltado para a formação, e nós vamos falar sobre a formação, mas eu queria começar com você. Primeiro que você contextualizasse para a gente o seu trabalho, a sua atuação no âmbito do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Então, João, tem mais duas coisas que eu queria trazer nesse currículo aí, que eu sou uma nordestina do estado do Rio Grande do Norte, então o sotaque vai se fazer presente nesse currículo também, né? E nesse percurso de luta também, né, de ter experienciado várias experiências também nos processos de educação popular, junto às redes de jovens no Nordeste, que eu tenho muito orgulho também de trazer isso e falar desse lugar também, enquanto mulher nordestina que saiu para a luta, né, para fazer a luta por direitos também a partir dessa relação formação e luta, luta e formação nesses diferentes espaços que nós travamos hoje, né?
E aí, sobre esse encontro com o direito achado na rua, né, o direito achado na rua, ele tem essa perspectiva crítica, atuante, dialógica, junto à luta dos movimentos sociais, né, e essa relação ela se fortalece a partir da minha militância no setor de direitos humanos do MST, mas também a partir desse lugar e dessa entrada nossa no curso de Direito, a partir dessa primeira experiência de formação, que foi a turma Evandro Lins e Silva. E, a partir dessa experiência, a gente passa também a integrar, né, o rol de algumas agendas, de algumas formulações engajadas ao processo, ao projeto engajado de luta do direito achado na rua, por meio da luta, pesquisa, né, formação de conhecimento crítico, também a partir de um direito crítico, né? Então, esse caminho se deu no meu processo de atuação, de formação acadêmica, ainda durante a minha graduação, e foi sendo fortalecida com do direito achado na rua, e no nosso desafio de seguir formulando sobre a nossa ação, e com isso também ampliando outros espaços de formulação e formação, seminários, publicações, encontros, bancas, né, de companheiros e companheiras. Então, foi um processo que ainda né, que vem sendo fortalecido à medida que a gente se reconhece nesse projeto contra-hegemônico, que é o direito achado na rua, e à medida que a gente vai se forjando e se formando para ir também se integrando nessas diferentes formas de ação, né, seja pela escrita, seja pela oralidade, como esse espaço aqui, seja também por espaços coletivos de formulação sobre a luta dos movimentos sociais e um direito crítico, libertador, emancipatório, como uma proposta imbuída no projeto do direito achado na rua. Com isso, também já queria fazer um adendo e agradecer a todo o grupo, na pessoa do professor José Geraldo de Souza Júnior, que muito nos ensina, nos inspira e nos provocou, inclusive me provocou para estar aqui nesse diálogo com vocês hoje. Maravilha. Eu costumo dizer que, como na música, né, que tem o auxílio luxuoso de um pandeiro, eu tenho o auxílio luxuoso de um pauteiro, que é um luxo que o professor José Geraldo, como pauteiro aqui do programa. Com certeza. Porque ele não é só uma pessoa que nos sugere os nomes, ele é uma pessoa que nos empolga e cada vez que ele nos indica, exatamente, cada vez que ele nos indica uma pessoa para entrevistar, ele nos fornece informação e está sempre atento, tem um carinho muito grande. Bom esse registro que você fez, Mara. Mara, você estava falando aí, desculpa eu só fazer um parênteses aqui, né, dentro da nossa pauta. Nos meus quase 40 anos de jornalismo, eu lembro que, lá no início, quase 40 anos atrás, eu cobri um congresso da Confederação Nacional da Agricultura, CONTAG, e agora, assim, acho que, não sei se foi 2 ou 3 anos atrás, eu cobri o mesmo encontro aqui em Brasília, e eu pude perceber uma diferença muito grande da configuração dos militantes presentes nos dois eventos. Lá atrás era a maioria, a grande maioria, esmagadora, a maioria, senhores jovens, maltratados, né, pela luta diária da terra, né, sempre muito cruel, né, no enfrentamento, inclusive no enfrentamento contra o latifúndio e tal. E nessa última cobertura eu vi muitas mulheres e muitos jovens, né, também assim, forjados na luta, mas também com outra configuração, outro perfil, inclusive físico, né? E, sobretudo intelectual. E eu acho que isso se deve ao trabalho que vocês fazem de formação, de inserção dos jovens e das mulheres também na luta pela terra, e que avança aí nessa formação, inclusive na formação acadêmica que é importante. Feito esse parêntese aí, você pode até comentar também.
Sim, Exatamente. João, isso é super importante, porque, inclusive, né, de como que a perspectiva de gênero e a perspectiva geracional também foi se ampliando nesses movimentos e nesses espaços, né, considerando que, assim, para continuidade de um projeto de luta, da luta pela terra, né, pela água, por pelos modos de vida em harmonia com a natureza, precisa tratar da perspectiva de gênero, que é de ampliar e fortalecer a participação das mulheres, mas também na perspectiva geracional, também das jovens mulheres e de jovens homens também, que é a continuidade dessa luta e da própria vida no campo, né? Porque se a gente tem um campo que envelhece e não vai ter o grupo, né, que vai dar continuidade a esse projeto, que tenha o esvaziamento desse processo e o inchaço das grandes cidades e a violência, toda a situação que o mundo urbano encontra hoje, que é muito fruto do êxodo rural, né? Então, essa perspectiva de fortalecimento e da inserção, né, cada vez mais forte da perspectiva geracional e de gênero, ela tem se destacado muito também como um processo de aprendizado, né, que vai sendo enraizado no interior dos próprios movimentos sociais, né, como a continuidade de luta de um movimento que se vê, né, dentro de um projeto e de formar uma geração que vai dar seguimento a isso, né, que vai seguir fortalecendo a luta e preservando, né, dando continuidade à vida no campo, que é o que a gente, né, tanto luta e defende e almeja. Então, vamos Muito começar interessante. pelos os direitos humanos, né, na luta pela terra. Queria que você comentasse um pouco sobre esse seu trabalho, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, né, muitas sínteses vêm à nossa mente, né? Se a gente for falar numa perspectiva legal, né, a gente remete à Declaração Universal, né, que almeja ser um documento orientador para a realização e preservação dos direitos humanos. Se a gente for também pelo campo teórico, né, a gente também encontra vários autores numa perspectiva crítica que possibilite pensar os direitos humanos a partir, né, da reinvenção e recriação disso junto às lutas, né, como a gente pode trazer aqui a própria concepção que o direito achado na rua trabalha, que o próprio Joaquim Herrera Flores, quando ele traça um livro e nos convida a reinventar direitos humanos para que isso não fique no mundo universal, abstrato, mas que ele seja uma pauta, uma agenda, uma ação de luta que seja integrado às realidades concretas, né, das pessoas que anseiam e necessitam da realização desses direitos humanos. E a gente pode falar numa outra caixinha, que é de como que o campo da sociedade civil tem trabalhado no campo dos direitos humanos e possibilitado a recriação desses direitos a partir de perspectivas diferenciadas de pensar e realizar esses direitos humanos, né? E aí, quando a gente trata disso, então, a partir do nosso lugar, a partir do meu lugar de fala, né? A luta pela terra hoje, a luta, né, pela vida em equilíbrio com a natureza, ela é uma luta que perpassa a materialidade da realização dos direitos humanos nas suas diferentes dimensões, né, para que os camponeses e camponesas possam viver em equilíbrio com a natureza, tendo os direitos humanos essenciais para a sua sobrevivência naquele determinado lugar. Então, para nós, falar de direitos humanos é falar de recriação, é falar de materialidade, é falar que os movimentos sociais, eles recriam e eles resignificam o sentido dos direitos humanos na luta social. Como exemplo, né, disso, nós podemos trazer aqui as ações de solidariedades realizadas pelos movimentos sociais no contexto da pandemia. Quando você, né, a partir da luta organizada, demonstra e partilha a produção coletiva, né, que vai possibilitar saciar a fome de pessoas mais necessitadas nesse contexto,
você realiza uma ação de direitos humanos. Podemos situar isso como a própria ação do direito humano à alimentação, né? Que é uma norma internacional que se localiza, inclusive, na Declaração Universal, que se situa também em várias normativas, né, institucionais, constitucionais, né, inclusive do direito internacional, mas que continua sendo violado e as pessoas continuam passando fome. Então, quando a partir do nosso lugar de movimento social, no contexto de pandemia e aumento da fome, a gente se organiza para propiciar, né, o direito à alimentação às pessoas mais necessitadas, a gente pode dizer que essa é uma forma de reinventar direitos humanos e garantir que aquela pessoa tenha a sua dignidade, né, de ter pelo menos o direito ao alimento naquele momento que ele mais precisa. Bem como em tantas outras ações, né, do direito humano à saúde, quando as redes vão lá e se organizam, né, para ajudar pessoas que não têm condição de acesso ao serviço de saúde, quando é criada outras formas, né, de cuidado para que esse direito à saúde, sendo um direito humano também que acaba sendo negado, possa ser também, né, acessado de outras formas pelos fitoterápicos, pelo processo de formação sobre outras formas de cuidado e de autocuidado que envolve a questão da saúde. Então, João, quando você provoca a gente a falar sobre direitos humanos, eu não consigo falar disso a partir de uma perspectiva, né, das legislações ou das teorias, e situando aqui, né, que falando aqui, eu relaciono as teorias críticas, mas sim nessa relação com a nossa forma de, enquanto, né, movimentos sociais, coletivos de direitos humanos, pensar os direitos humanos numa perspectiva recriadora, continuada, né, e de materialidade que acaba se dando nesses pequenos atos, mas que também que podem ser considerados como ação em direitos humanos, né, e que, assim como a ação, né, de partilha, de doação de alimentos, se a gente for falar também isso numa perspectiva formativa, informativa, isso também é uma forma, né, de a gente pensar e fortalecer a própria agenda do que é esses direitos humanos que tanto fala, mas que não chega para a população mais necessitada em nosso Brasil. Então, eu acho que a gente está nesse momento de falar, né, e defender isso a partir da nossa perspectiva, da nossa luta, e fazer esse chamado para essa recriação, para a reinvenção, né, principalmente nesse contexto tão difícil que nós enfrentamos em nosso Brasil, de tantas violações, de tantas violências, e de desconstrução, inclusive, da agenda, se posso dizer assim, da agenda de direitos humanos, né, que foi duramente conquistada pelas lutas sociais, pelos movimentos históricos de direitos humanos, que asseguraram conquistas interessantes e que hoje está, né, sobre agenda sobre a coordenação de uma mulher conservadora, de uma agenda, né, que conduz uma agenda retrógrada, né, para toda essa pauta, né? Então, acho que mais do que nunca esse é um tema que está, né, em todas as nossas ações e que é cada vez mais, né, trazido com essa emergência de recriar, de repensar, de fazer esses direitos humanos cada vez mais a partir da luta social e do acúmulo da sociedade civil organizada, seja pelos grupos históricos organizados de luta pela terra, de luta urbana, seja também pelos movimentos de direitos humanos históricos que já acumulam e formulam sobre isso, e nesse momento estão nesse contexto de resistência, né, tentando assegurar e recriar para que, de fato, a gente tenha direitos humanos para quem, de fato, precisa, né, numa perspectiva que possa ser dialogada e contemplativa para as diferentes necessidades que o povo pobre brasileiro, a classe trabalhadora do campo e da cidade, enfrenta nesse momento. Exatamente, Mara. E você menciona uma série de questões aqui que eu gostaria de pontuar algumas para a gente avançar aqui na nossa
Certo, desculpa se Isso. eu me alonguei A na. primeira delas é essa narrativa, né, a contraposição, né, o combate à questão dos direitos humanos, a narrativa deturpada do que seja direitos humanos, né? Não vou nem entrar naquela questão bem rasteira que se fala, Sim. e quem defende os direitos humanos defende bandido, mas eu gostaria de aprofundar na incompreensão de que a luta pelos direitos humanos, ela é, em essência, a luta para que o Estado, né, ele garanta os direitos que você mencionou todos aí, né, a vida, a alimentação. E a gente tem um Saúde. problema muito grave que a gente está tendo hoje no Brasil, porque tudo está muito relacionado à questão da reforma agrária. E a gente tem um governo, e você mencionou aí a ministra, né? Mas o governo num conjunto que está destruindo o INCRA, por exemplo, que é o órgão que deve zelar por isso, né, pela reforma agrária, que, no entanto, passou a ser um órgão auxiliar dos latifundiários. O próprio armamento que o governo estimula no campo, né, contra os pequenos Incentiva a produtores. violência no campo. Exatamente, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco isso, né, a partir da questão da necessidade da reforma agrária em nosso país. Então, essa é uma luta histórica, né, que nós, posso dizer assim, né, que está presente, né, desde do próprio falso descobrimento do Brasil, né, quando se apropriam das terras, né, originárias, do povo negro, indígena, dos campesinos e campesinos que já estiveram ou estavam aqui e tiveram as suas terras roubadas, né? Então, a luta pela terra é uma luta histórica que demarca, né, a situação de desigualdade social que o Brasil enfrenta até hoje, né, e que se coloca como um projeto fundamental para a continuidade de uma sociedade justa, livre, solidária e igualitária, em que as pessoas possam permanecer em seus territórios, voltar para os seus territórios e, com isso, construir perspectivas coletivas de vida, né, que possa desenvolver outros modos de sociabilidade, de produção, de perspectivas de geração de renda, trabalho, cultura, né? Então, tudo isso que foi nos tirado lá atrás, né, demarca um histórico de luta e de resistência e permanece até hoje como agenda central e importante para a distribuição, né, política e econômica, podemos falar assim, né, por meio dos processos de democratização da terra urgentes hoje em nosso país. Né? Você bem trouxe aí que a gente vive hoje um grave retrocesso com o atual governo, né, acompanhado também por um ambiente legislativo que tem contribuído para os processos de grilagem, apropriação, tomada das terras indígenas, quilombolas. Então, a gente também tem acompanhado, né, no ambiente legislativo, retrocesso legal na elaboração de leis que tem cada vez mais vindo na direção contrária do direito à democratização da terra pelos camponeses e camponesas que lutam há anos e que tem incentivado, como você falou, né, a própria grilagem de terra, a expropriação da terra para o agronegócio, para o capital estrangeiro e também para os grandes possuidores de terras. Né? Então, essa agenda que se tem hoje imposta pelo atual governo, nos seus diferentes poderes, né, mas que também acaba provocando, né, como eu estava falando também, pelas próprias ações de solidariedade realizada pelos movimentos sociais, pelo MST, colocando também no campo da resistência também um processo de conscientização sobre a necessidade e a importância de pensar um processo de reforma agrária, de democratização da terra em nosso Brasil, para que a gente possa ter modos de vida, né, igualitários. Né? Sem isso, a gente vai continuar tendo um processo grave de violência no campo, de violações e expulsões das populações campesinas,
ribeirinhas, quilombolas para o mundo urbano, para a cidade, que já não tem condições, né, de acolhimento para esse público e que os coloca, inclusive, na marginalidade, né, e que não cria, né, não possibilita condições de acolhimento e de possibilidades de condição de vida na cidade, no mundo urbano hoje. Então, quando a gente pensa hoje a luta pela terra, tem uma máxima, né, que se o campo não planta, a cidade não janta. É isso, quando a gente faz a luta pela terra, quando a gente defende os direitos dos povos indígenas, né, ribeirinhos, pescadores, populações tradicionais, é porque a gente pensa não só nesses povos, mas a gente pensa num projeto de sociedade, como eu falei aqui, inclusivo e igualitário, que possa contribuir para a vida em preservação e em harmonia com o meio ambiente, mas para a vida também, né, uma vida saudável, a partir também do acesso a alimentos saudáveis produzidos nesses territórios, né, como a própria agricultura familiar, a reforma agrária já vem demonstrando, comprovando isso pelas feiras, o MST, né, um dos maiores produtores de arroz orgânico, né, temos diversas experiências, inclusive cooperadas, que sinalizam e afirmam para a importância da implementação de um projeto de reforma agrária no campo brasileiro, né, com a devida urgência, pensando não só as populações campesinas da terra e território, das águas e florestas, mas pensando também a cidade, né, e de como que a gente também passa, né, a pensar também a luta pela terra também nessa sinergia também com a luta urbana, né, quando a gente também já acompanha hoje o próprio debate da agricultura urbana. Isso é um acúmulo, um avanço, temos Cuba como referência e outros países, mas isso também sinaliza para essa aliança, né, urgente que é campo e cidade em torno de uma pauta, né, comprometida com a natureza, com o meio ambiente, com a luta pela reforma agrária para a produção de alimentos, para garantir melhores condições de vida para o povo brasileiro mais necessitado. Muito bom. Vamos então para o segundo ponto aqui da nossa pauta, né, que é a questão da formação, que você atua muito. Sim. A gente está falando de formação em direito, mas na verdade é exatamente isso, né? Formação de advogadas e advogados do campo, né, além da formação política, a consciência de classe, né, que envolve, é importante que envolva isso também, mas vamos falar dessa formação acadêmica aos agricultores e agricultoras, né, na nossa luta aí do campo. Bacana, que é um tema que está relacionado ao projeto de vida, né? No campo e na cidade, que é também de como que a gente vai, né, criar processos educativos profissionalizantes para essas populações que tiveram esse direito à educação historicamente negado. Né? Então, isso também está imbuído nessa trajetória de resistência, que tem também, integra também a centralidade da formação política, histórica, né? Mas também da formação profissional, para que os campesinos e campesinas possam também atuar como profissionais a favor de sua classe, de seu povo, né? E aí, essa pergunta remete, né, à minha experiência, né, como a partir da minha situação, né, de família de assentados da reforma agrária, da minha atuação no setor de direitos humanos, do MST, em diálogo com outros espaços também, né, de como que a gente chega, né, nessa primeira experiência que foi consolidar um curso profissional com a mesma com o mesmo currículo, né, acadêmico, para formar assentados e assentadas da reforma agrária, agricultores e agricultores familiares, né, em direito. Né? Após mais de 100 anos de criação dos cursos jurídicos no Brasil, só em 2007, né, os camponeses e camponesas puderam entrar a partir da sua especificidade
para acessar, eu costumo falar, o latifúndio do saber jurídico para aplicá-lo, né, à sua classe, à sua luta concreta nas diferentes localidades, né, que esses militantes atuavam. Então, foi uma experiência, né, que possibilitou o meu encontro com o direito, digamos assim, com o direito dogma, com o direito, né, dentro dessa caixinha teórica acadêmica, porque dentro do próprio setor de direitos humanos já existiam essa perspectiva de formação e formulação em direito a partir da luta pela terra, né, pela produção de cartilha, pelos espaços formativos, pela própria articulação de advogados e advogadas e militantes que já atuavam nessas demandas, né? Mas aí, com essas turmas, que foram são seis, com essa primeira turma, né, a gente entrou para esse espaço, né, para acessar o ensino jurídico, né, o ensino formal, e a gente estabelecer pelo projeto de Educação do Campo, que norteava todo o Programa Nacional de Educação na reforma agrária e o projeto dos movimentos sociais, né, de como que a gente agora ia acessar o mundo jurídico, o saber jurídico, e dar aplicabilidade para ele a partir das demandas concretas que nós acompanhávamos e acompanhamos até hoje em nossos territórios. Então, essa primeira experiência, né, ela foi a materialidade da praxis que Paulo Freire tanto fala, né, de como que a gente adentra o espaço da universidade para acessar um saber, mas de como que a gente passa a assimilá-lo a partir da realidade concreta, do caso das violações e das lutas que nós também precisávamos travar por dentro do ambiente jurídico, do universo jurídico. Então, falar nisso é falar dessa nossa experiência, que, inclusive, foi muito perseguida, João, né? Inclusive, essa turma, dentre vários ataques da mídia, de parlamentares, grupos locais ligados aos proprietários de terra, sofreu também uma ação civil pública em que falava que o direito, o exercício do direito, ele não se dava. Então, esse lugar, ele acaba sendo atuado no mundo urbano, então não havia por que destinar recursos públicos para a finalidade de um curso como esse, assim como também o próprio questionamento sobre a nossa capacidade cognitiva de acessar um curso como esse do ensino jurídico, por sermos da luta pela terra, por sermos assentados e assentadas da reforma agrária. Então, falar sobre essa experiência é falar sobre uma conquista histórica dos movimentos sociais, que é de formar os seus militantes sociais, né, para atuar profissionalmente, né, em defesa dos direitos desses povos, desses territórios. E assim que essa turma se formou, se consolidou com muita dificuldade e conseguiu ter a sua colação de grau, conseguimos formar com ato de colação de grau, dia 11 de agosto, na cidade de Goiás. Então, eu queria trazer também essa data, né, que agora estamos chegando perto dessa data, 11 de agosto, comemorativo Dia do Advogado e Advogada, mas também 9 anos da primeira turma, da colação de grau da primeira turma de direito para beneficiários e beneficiárias da reforma agrária. Uma conquista histórica, importante, não citada em outras experiências, em outros países, né, considerando que, ao formar, a gente também deu continuidade e deu materialidade para essa formação científica acadêmica, e estamos dando até os dias atuais. Então, foi aí que a gente também se ampliou e se formou para acompanhar os processos de formação das outras 5 turmas, né? E com isso também se desafiar no suporte a essas 5 turmas, seja pelas orientações das monografias, fosse nos apoios organizativos dessas turmas, bem como incentivando também a formulação crítica, científica, acadêmica, como você citou aí, que foram os 2 livros que nós organizamos em parceria com o
e PDMS, para que a gente possa também visibilizar, né, e priorizar também esse conhecimento crítico engajado formulado pelos estudantes e formados dessas turmas que a gente chama, alguns chamam de turmas especiais, a gente chama turmas de direito do Pronera e dos movimentos sociais. Muito bom. Eu fiquei encantado com tudo isso e também, né, com as homenagens, né? Começou com Evandro Luiz e Silva, né? E me parece que chegou até Fidel Castro, né? Fidel Castro, e isso foram 6 turmas, né? 4 turmas formaram, e temos 2, né, que estão para serem finalizadas agora, a turma Fidel Castro, que é a segunda experiência realizada em parceria com a UFG, na cidade de Goiás, e a turma Frei Henri, que é em homenagem também a um religioso lutador da Comissão Pastoral da Terra, engajado à luta dos povos, né, na região norte, no Pará, que dá nome a essa turma, que para nós é muito simbólica ter uma turma com essa especificidade positiva, resistente, formulativa na região amazônica. Então, tem essas 2 turmas para formar, e as outras 3 turmas, né, que foi a turma Nilce de Souza Magalhães, com a UFPR, a turma Elizabeth Teixeira, na Bahia, e a turma Eugênio Lira, na Bahia também, com a Universidade Estadual. Então, essas turmas, para nós, elas têm essa simbologia, né, pelo rompimento da cerca do latifúndio do saber jurídico por esses grupos, mas mais que isso, né, da continuidade do retorno engajado a partir dessas experiências e o quanto que isso agrega também para que a gente possa pensar os cursos jurídicos hoje, né, que acabam tendo um fim elitista, carreirista, como que a partir dessa experiência a gente pode criar também processos humanizantes, de humanização das né, como operadores e operadoras do direito para a realização de direitos humanos precisa. E aí, Jorge, eu acho que situar essas turmas também no ambiente do direito achado na rua é muito importante, porque é um encontro com o ambiente resistente, formulativo, já presente, né, no grupo do direito achado na rua, que se materializa e se retroalimenta com as turmas e que acolhe essas continuidades nossas nesses espaços também, para que a gente continue se formando e aprendendo para essa grande contra-hegemonia também, pensando o ambiente do direito relacionado aos movimentos sociais. Maravilha, Mara. Eu achei muito interessante quando você fala, né, de invadir, né? Vamos usar a palavra Ocupar. invadir. Ocupar. Não, a, a palavra ocupar ela é a mais correta, né? Fazer a ocupação, mas eu gosto de usar a palavra invadir também, porque é importante a gente mostrar para esse latifúndio a nossa garra de enfrentamento, né? Dessas cercanias, né? Desse castelo aí do patriarcado e da escravidão, né? Dessas 2 heranças que nós temos dentro da questão, quando a gente fala do latifúndio em geral, e trazendo do latifúndio, né, da terra, e trazendo para esse latifúndio do saber dentro da área jurídica, que sempre foi muito elitizada, né, como vocês mesmos disseram. E como você mesmo disse, e você trouxe a reação dessa primeira turma, da qual você fez parte, né, que foi a reação inclusive no âmbito da justiça, com esses argumentos que demonstram cabalmente esse elitismo, e na área que eu gosto muito de provocar, que é o papel da mídia, né, que veio como a ponta de lança aí dessa questão dessa questão ideológica, né, a serviço dessa luta de classes, né? Então, de uma classe, exatamente. Então, eu quero parabenizar vocês, né? Eu fico muito feliz com isso.
já entrevistei também, eu fiz questão de falar do patriarcado, porque, coincidentemente, todas as formandas, as advogadas, né, as formandas, são mulheres que eu entrevistei aqui. Né? Que bom. Mas temos bons companheiros também, então, João. eu fico feliz com isso, que é uma luta importante. Mas, sim. Mara, eu vou deixar aí para suas considerações finais. João, não dizer que eu estou super feliz com o convite, com esse espaço, né? Temos bons companheiros que fazem parte desse projeto, dessa luta, que também estão em vários lugares, né, engajados nessa grande resistência, né, mesmo na condição de formandos, mesmo na condição de advogados e advogadas. Então, dizer que eu fico muito feliz com esse espaço, né? Estamos celebrando agora, no próximo dia 11, 9 anos da nossa colação de grau, então eu queria deixar um abraço muito afetuoso, caloroso, para os companheiros e companheiras da turma Evandro Lins e Silva, bem como para os nossos professores e professoras, para os nossos dirigentes políticos também, que acompanharam todo esse processo. É muito bom a gente olhar lá atrás e se ver hoje nessa continuidade, né? E isso comprova os nossos acertos e a nossa confirmação para as lutas futuras. Dizer que esse é um processo também que não se resume, né, à formação acadêmica, profissional, mas que permeia também outros ambientes de formação, né, que o próprio ensino jurídico da academia não corresponde, tendo em vista toda a conjuntura emblemática jurídica, legal, do próprio executivo. Então, tem uma demanda de recriação de formação técnica em algumas áreas que os movimentos sociais também realizam, o próprio coletivo de direitos humanos da Via Campesina tem realizado várias ações nesse campo, e bem como com o próprio movimento, né, com o campo dos direitos humanos, que também tem se conformado, né, por meio desses processos formativos engajados à luta, né, se fortalecido para o ambiente de resistência nessas diferentes frentes institucionais. Deu uma travada. Vamos esperar a Mara retomar aqui. Deu uma travada na fala dela. Eu acho que nós perdemos a conexão com a Mara. Ela estava fazendo suas considerações finais. Eu gostaria de fazer uma observação, enquanto a gente espera ver se a Mara estabelece a conexão, que nós vamos, duas considerações, né? Nós vamos, essa entrevista com a Mara vai ao ar, está sendo gravada hoje, domingo, mas nós vamos colocá-la no ar na quarta-feira, que é o dia. Mara caiu, realmente, Mara caiu. Mas continuando aqui, a gente vai colocar na quarta-feira, que é o dia normal que a gente disponibiliza aqui o nosso programa Direito Achado na Rua. E quarta-feira é o dia 11, né, que ela se refere ali como aniversário de 9 anos da formatura dessa primeira turma. E é um dia significativo, porque é o dia do advogado e é também o dia do estudante. A gente, infelizmente, não conseguiu retomar com a Mara, e a gente vai encerrando o nosso programa aqui. Um abraço a vocês que nos acompanharam. Deixar um abraço para a Mara, que depois vai assistir aqui. Ela, realmente, vou tentar mais um contato com ela aqui para finalizar no WhatsApp, para ela tentar finalizar aqui. Ela vai tentar entrar novamente, está entrando aqui. Opa, voltou. Aí, ela voltou. Oi, João, voltei. Foi a minha internet. Tudo bem, vai assim mesmo. Inclusive, comunicação popular é assim mesmo. Tudo bem. Eu estava falando aqui, cara, enquanto a gente esperava. Mas era isso. Pode concluir, por favor. Não, pode falar. Não, enquanto a gente esperava você voltar, eu estava aqui falando com nossos espectadores que
Essa nossa entrevista, que está sendo gravada agora, no domingo à tarde, ela vai ao ar na quarta-feira, que é o dia normal em que a gente faz a inserção do programa Direito Achado na Rua pela TV 61, e quarta-feira é o dia 11, né? Que é uma data significativa, além de ser o nono aniversário da primeira turma, da qual você fez parte, é o dia do advogado, e é também o dia do estudante. Então, excelente! Que bom! Que encontro bacana, então, João. Então, eu super agradeço mais uma vez o convite, sua atenção, né, de pronto para a gente fazer tão logo esse espaço. Deixar mais uma vez um abraço para todo o grupo do Direito Achado na Rua, na pessoa do professor José Geraldo Souza Júnior, Tuco, o professor Alexandre, todos os companheiros e companheiras. Né, dizer que também, a partir do meu lugar de luta, de aprendizado, fico à disposição para encontros futuros, lutas futuras também, precisando, estamos à disposição, e mandar também um abraço caloroso para o meu povo do Nordeste. Principalmente do Rio Grande do Norte. Principalmente do Rio Grande do Norte, para minha família lá, todo mundo. Muito bom. E que bom que deu certo o nosso encontro, tá, João? Estamos realizando também, projetando várias ações importantes nesse campo da formação, do acompanhamento também aos conflitos de luta pela terra, na Comissão Pastoral da Terra, na Via Campesina. Então, quem sabe também acionaremos vocês em outros momentos também, para a gente ir se fortalecendo nessas agendas tão necessárias. Muito bom. Fazer um convite para você estender os demais colegas. Que tal a gente fazer um programa especial com cada um da turma, de uma dessas turmas, que formaram e que vão formar? Seria muito legal. Já tinha algo parecido a partir de um livro sobre o direito humano à alimentação que nós escrevemos. Mas eu acho que a gente pode fazer. Eu posso ajudar você nessa organização. Poderíamos aproveitar o calor agora desse dia 11, né? Depois, mais na frente, a gente fazer. Acho que seria bacana. Vamos organizar. A gente vai se falando, então. Ok, João, combinado. Um ótimo domingo, feliz Dia dos Pais para você, para todos os pais e mães que também são pais, né, que acabam também resignificando esse lugar. Então, deixar o meu abraço também nessa data, todo dia a dia, mas nesse dia de hoje também deixar o meu abraço a todos os pais e mães pais. São as pães, né? As pães, com certeza. E tem muitas aí na luta aí, né, diária, elas merecem. Pois Obrigado, Mara. De nada. Para o meu pai tio, assentado da Reforma Agrária, Divaldo, também deixar a minha homenagem, que nessa hora deve estar lá no assentamento, cuidando das coisinhas dele. Que bom. Tá então bom. Isso. Um abraço, valeu. João. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam. Obrigado. E a gente agradece você que nos acompanhou aqui no Direito Achado na Rua pela TV 61, e a gente volta logo, logo. Grande abraço.